Substantivierung von Verben. O que é isso, pessoal? Substantivação de verbos. Liebe Leute, vamos lá então. Nesta aula nós vamos aprender o que é Substantivierung von Verben, ou seja, a substantivação de verbos. Para você que não sabe ainda, pessoal, substantivo, né, significa substantivo, verbo, né, como está ali, são palavras bem latinas, né, dá para a gente reconhecer facilmente, então verben são verbos. O que é Substantivierung von Verben? Liebe Leute, a substantivação de verbos é o processo de transformação que um verbo ele passa, então, para se tornar um substantivo, ou seja, um substantivo. E agora você pode estar se perguntando, beleza, Matheus, mas por que aprender esse assunto aí, né? Por que aprender Substantivierung von Verben? Liebe Leute, ao aprender esse assunto, você irá, no mínimo, aprender a duplicar ou até mesmo triplicar aí o seu vocabulário. Tudo depende de você entender como funciona a construção das palavras, partindo então da raiz aqui de um verbo. E o que acontece ao não aprender esse assunto aqui, né? O que acontece ao não saber o que é Substantivierung von Verben? Você perde uma grande chance aí de poder ampliar o seu vocabulário para a prova e ainda a chance de acertar mais questões. E isso acontece porque na prova do Goethe-Zertifikat B1, muitas vezes eles podem falar, por exemplo, um verbo no áudio ou trazerem um verbo, por exemplo, ali no texto, mas na questão que você deve responder estará o substantivo correspondente que você, no caso, então, precisa conhecer. Ou no texto e no áudio eles colocam o substantivo e na questão eles colocam um verbo, tá? Ou seja, nessas formas, então, aqui que nós temos. Nós temos aqui, pessoal, alguns exemplos, então, de Substantivierung von Verben. Olha aqui, ó, verbos se tornando, então, substantivos. Fördern, die Förderung. Ergeben, das Ergebnis. Gehen, der Gang. Fahren, die Fahrt. Zurückfliegen, der Rückflug. Einnehmen, né? Einnehmen, die Einnahme. São alguns exemplos, então, pessoal, de substantivação. Vamos, então, aqui agora, né, continuando essa nossa introdução, pessoal. Antes de a gente falar sobre a substantivação de verbos, a gente precisa saber, primeiramente, qual a composição estrutural de um verbo. Ou seja, como que um verbo ele está composto, né? Quais que são as partes que ele possui. Todo verbo, pessoal, em alemão, ele é composto de duas partes. Nós temos uma Stamm, que é chamada de raiz, e uma Endung, que é uma terminação. Vamos tomar como exemplo aqui, pessoal, o nosso verbo machen, tá? O nosso verbo machen, que significa fazer. Se a gente pegar a parte em azul, pessoal, a gente tem que mach é a Stamm, ou seja, a raiz do nosso verbo machen. A Stamm, pessoal, é a essência do verbo, já que é ela que carrega o seu significado. E nós temos aqui em EN, esse EN aqui, pessoal, no final do verbo é a Endung, ou seja, a sua terminação. No caso aqui, né, EN está do verbo machen. Se a gente eliminar essa terminação aqui, a gente consegue fazer a conjugação do nosso verbo, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, né? Vamos botar aqui, ó, não vou fazer, né, pessoal, aqui a conjugação toda, tá, do nosso verbo machen, mas só para você saber do que eu estou falando aqui. Ó, eliminei a terminação, peguei só aqui a minha raiz. Se eu estiver conjugando, por exemplo, o meu verbo em ich, o que eu faço? Eu acrescento a terminação em e, ich mache. Se eu estiver conjugando o meu verbo em du, vou acrescentar aqui agora a terminação em ST. Se eu estiver conjugando em EA, ZI ou ES, eu vou acrescentar somente a terminação em T. Então, perceba, pessoal, que o que carrega o significado, né, ou seja, essa essência do verbo, então, é a sua raiz. A terminação, a nossa endung, a gente elimina, então, para, por exemplo, fazer aqui a conjugação dos verbos, ou nos casos que eu vou mostrar aqui para vocês, para fazer a substantivação dos nossos verbos. Todo verbo em alemão, pessoal, no infinitivo, ou seja, na sua forma natural, ele possui a sua endung, ou seja, a sua terminação, ou em N, pessoal, ou em EN. Observem aqui alguns exemplos de verbos que possuem a terminação em EN. O verbo fahren, schreiben, gehen, bestehen, anfangen. Percebam, né, que todas as terminações aqui são em EN. O que resta aqui, pessoal, ou seja, toda essa parte aqui, tudo isso são as raízes, então, aqui desses verbos em questão. Temos alguns verbos que vão somente terminar em N, pessoal, ou seja, sem aquele E, como, por exemplo, o nosso verbo bügeln, angeln, sammeln, regeln e ändern. Então, perceba que nós não temos EN, mas sim N. E agora, pessoal, para a gente fazer a substantivação dos nossos verbos, nós vamos precisar apenas da sua Stamm, ou seja, da sua raiz.
Olha o que aconteceu ali, pessoal. Tirei a terminação em N ali da coluna da esquerda, terminação em N da coluna da direita. Sobrou, então, agora só a raiz de cada um desses verbos. Fahr, schreib, gib, stehe, Anfang, bügel, angel, sammel, regel e ender. Certo? Para fazer a substantivação, pessoal, von Verben, então, a substantivação de verbos, né, nós vamos seguir os seguintes passos. Lembre-se, tá, de que nós devemos, então, sempre utilizar o infinitivo aqui do verbo. Para você que não lembra, infinitivo, pessoal, é a forma natural do verbo, ou seja, é a sua forma não conjugada, é a forma do verbo que a gente encontra lá no dicionário. Um verbo no infinitivo possui a terminação em EN ou em N, como eu mostrei anteriormente para vocês. Tá? Então, tá aqui, liebe Leute. Então, nós vamos aqui seguir os seguintes passos, ó. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar a terminação do nosso verbo. Depois, a gente vai acrescentar um sufixo, pessoal, ou seja, uma palavrinha ali ao final do nosso verbo. E o terceiro passo vai ser a gente acrescentar um artigo à nossa palavra. E a sua primeira letra vai passar a ser escrita com letra maiúscula, já que ele se tornou um substantivo. Detalhe extremamente importante, pessoal, que muitos de vocês às vezes esquecem, né? E vão lá e escrevem os textos de vocês e não levam isso aqui em consideração. Em alemão, pessoal, todo substantivo sempre é escrito com letra maiúscula, tá? A primeira letra é sempre letra maiúscula, beleza? Então tá aí, já fica a dica aí para o seu Schreiben, né? Vamos então, pessoal, trazendo aqui então o nosso processo de substantivação agora, né? Com isso que a gente está trabalhando. Vamos ao nosso primeiro Beispiel. Pessoal, nós temos aqui o verbo beschreiben, né? Beschreiben significa descrever. Primeira coisa que a gente faz, a gente deve eliminar a sua terminação. Vamos tirar aquele N ali, pessoal. Olha ali, ó. Beschreiben é o que restou. A gente deve agora acrescentar um sufixo, então, ao final do nosso verbo, pessoal. O que a gente vai fazer? Vamos acrescentar o sufixo ung. Olha ali, ó. Depois, pessoal, o que a gente vai fazer ainda? Nós vamos acrescentar agora um artigo à palavra e sua primeira letra a gente vai escrever com letra maiúscula, já que ele se tornou um substantivo. E olha aqui, pessoal, o que nós vamos ter? Olha ali, ó. O nosso verbo beschreiben se tornou die Beschreibung, ou seja, a descrição. Temos um pequeno detalhe aqui, pessoal, que todo substantivo, tá? Todo substantivo em alemão que termina em ung, tá? E aqui eu estou pronunciando esse G no final, tá, pessoal? Mas esse G aqui no final da palavra, ele nem é pronunciado. Nós vamos ter Beschreibung, Beschreibung. Percebem que termina somente em N? Todos eles, pessoal, vão ser femininos, tá? Sempre vai ser, né, die Beschreibung e outros exemplos que eu vou trazer aqui agora para vocês. Beleza? O que mais que nós temos aqui, liebe Leute? Vamos pegar aqui como exemplo o nosso verbo fördern. Fördern, pessoal, significa apoiar, incentivar, fomentar. Inclusive, sugiro vocês gravarem esse verbo aqui, porque ele costuma aparecer muito aí na prova do Goethe-Zertifikat B1. O que a gente faz, pessoal? Devemos, então, eliminar primeiramente a sua terminação. Como nós só temos o N aqui, vamos tirar a terminação em N. Olha ali, ó, só sobrou o Förder. O que a gente faz agora? Acrescentamos um sufixo ao final do verbo. Vamos acrescentar aqui o sufixo on, mais uma vez. E agora, pessoal, nós vamos acrescentar, então, um artigo à nossa palavra, né? Essa daqui que a gente está formando, e colocar a primeira letra em maiúsculo, então. Nós vamos ter agora, olha ali, pessoal, die Förderung. Die Förderung. Die Förderung, pessoal, significa o apoio, o incentivo, o fomento. Inclusive, pessoal, essas duas palavras aqui, elas aparecem às vezes até numa mesma questão, ou seja, o verbo fördern e a palavra die Förderung, tá? Que significa, então, apoio, incentivo, fomento ali, alguma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, a respeito de Sport, ó, Sportförderung. O que significa Sportförderung? Sportförderung, pessoal, seria o apoio, o incentivo, né? Um fomento ao esporte, tá? Vamos ao terceiro exemplo, pessoal. Olha ali o nosso verbo verschmutzen. Falem comigo, verschmutzen. Verschmutzen significa sujar ou poluir. Primeiro passo, pessoal, o que a gente faz? A gente deve eliminar, então, aqui a sua terminação. Vamos tirar o EN ali, ó. Bora lá. Verschmutzen, né? O que sobrou, então, é a nossa raiz, então, do nosso verbo. O que a gente faz agora, pessoal? Vamos acrescentar um sufixo, então, ao final aqui desse nosso verbo. Olha ali o que nós temos. Verschmutzung. E depois, o nosso terceiro passo, acrescentamos um artigo à palavra e sua primeira letra a gente escreve com letra maiúscula, já que ela se tornou, então, um substantivo. O que nós vamos ter? Olha ali, pessoal, die Verschmutzung. Die Verschmutzung, que significa, então, a sujeira ou a poluição. Inclusive, essa palavrinha aqui, pessoal, aparece muito, tá, na sua prova, nesse contexto aqui, ó,
die Umweltverschmutzung. E o que significa die Umweltverschmutzung? Poluição ambiental. Então, se você não conhecia essa palavrinha aqui ainda, já anota ela aí, tá? Porque ela aparece bastante aí na prova, só nesse contexto de meio ambiente, né? Quando fala ali sobre, estão falando a respeito, por exemplo, de situações nas cidades e tal, né? Que tem cidades grandes, por exemplo, né? Que tem essa questão da Umweltverschmutzung, ou seja, da poluição ambiental. Então, já anota aí, tá? Palavrinha bem importante aí para nossa prova do B1.